Hello, let's go to one more class. Vamos para mais uma aula aí, ó. Onde falaremos do would, né, que é da terminação ria, R-I-A, nos verbos. Isso em qualquer verbo. E um detalhe, essa estrutura aí, ela serve para qualquer pronome, ou seja, para todos os pronomes, ou nomes, singular ou plural. E o que acontece aí? Vamos trabalhar um verbo aí para vermos como funciona. Eu trabalharia, would I work? Would I work? Você trabalharia? Would you work? Would you work? Ele trabalharia? Would he work? Would he work? Ela trabalharia? Would she work? Would she work? Funcionaria? Ou traduzindo o pronome, isso funcionaria? Would it work? Would it work? Nós trabalharíamos? Would we work? Would we work? Podemos colocar alguém aí no lugar do we, por que não? Por exemplo, eu e você trabalharíamos? Would you and I? Primeiro eu falo você, depois o eu. Essa é a lógica do inglês. Would you and I work? Vocês trabalhariam? Would you work? Vocês quem? Vocês e seus colegas trabalhariam? Would you and your coworkers work? Coworkers é colegas de trabalho. Would you and your coworkers work? Eles trabalhariam? Would they work? Would they work? Simples assim. E na negativa só fazemos o inverso. Wouldn't. Wouldn't. Qual que é a negativa de would? Wouldn't. Eu não trabalharia? Wouldn't I work? Você não trabalharia? Wouldn't you work? Ele não trabalharia? Wouldn't he work? Ela não trabalharia? Wouldn't she work? Isso não funcionaria? Wouldn't it work? O que podemos substituir o it aí? Pelo quê? Por nome de coisas. A máquina, por exemplo, o computador. O computador não funcionaria? Wouldn't the computer work? Wouldn't the computer work? Nós não trabalharíamos? Wouldn't we work? Vocês não trabalhariam? Wouldn't you work? Eles não trabalhariam? Wouldn't they work? E assim vai. E na afirmativa, como podemos ver aí na frente, a abreviação, até para falar abreviada, é igual para todo mundo. Só muda a pronúncia, é claro. Eu trabalharia. I'd work. Você trabalharia. You'd work. Ele trabalharia. He'd work. O D fica no céu da boca. Ela trabalharia. She'd work. Funcionaria. Ou isso funcionaria. It'd work. Nós trabalharíamos. We'd work. Vocês trabalhariam. You'd work. Eles trabalhariam. Ou elas trabalhariam. They'd work. They'd work. Viu? Tudo igual para todo mundo. Tá? Aí você fala, mas ninguém fala assim, trabalharia e comeria, beberia. Exatamente. Isso no popular é o nosso famoso ia. Se eu fosse você, eu ia trabalhar. Ou seja, o correto é eu trabalharia. Se eu fosse você, eu trabalharia. Mas no cotidiano falamos eu ia trabalhar. É isso. Se eu fosse você, eu falava com ela. Se eu fosse você, eu falaria. Isso é o correto. É o would no inglês. E para fazer a resposta negativa é o wouldn't para todo mundo, a mesma coisa, pôr na frente. Vamos pegar os pronomes aí da pergunta aí, tá? Porque não pode ser, por exemplo, I'd wouldn't. Não, tá? Não pode. Então tem que ser, por exemplo, eu não trabalharia. I wouldn't work. Você não trabalharia. You wouldn't work. Agora eu vou dar um tempo para você falar aí e eu já vou falando para checar. Como se fosse uma espécie de você respondendo e eu dando a correção. Ele não trabalharia. He wouldn't work. Você? Se você falou ela não trabalharia, she wouldn't work, está correto. She wouldn't work.
E a próxima? Não funcionaria. It wouldn't work. It wouldn't work. O computador não funcionaria. The computer wouldn't work. Nós não trabalharíamos. We wouldn't work. Vocês não trabalhariam. You wouldn't work. Eles não trabalhariam. They wouldn't work. Okay? Se eu fosse vocês, eu não trabalhava. Tá errado falar assim em português. Mas na tradução para o inglês, tratando-se de estrutura, é isso, é o would ou wouldn't, como dei o exemplo na negativa. Se eu fosse você ou vocês, eu não trabalharia. Isso é o correto. If I were you, se eu fosse você, I wouldn't work. I wouldn't work. Pronto, só isso. Na próxima aula falaremos do could, should, can e must. Se você já sabe quais são esses verbos auxiliares, esses verbos modais, é só você colocar no lugar do would e wouldn't e pronto. Mas eu vou fazer uma aula sobre eles. Mas é isso, não tem segredo nenhum, é só trocar would por algum deles e o wouldn't na negativa, claro, vai trocar um desses pela negativa e assim vai, não tem alteração.